O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja hoje se alegra, celebrando esta festa da Imaculada Conceição. Imaculada Conceição é um dogma de fé da nossa Igreja Católica. E o que é um dogma de fé? Dogma de fé significa que é uma verdade revelada sobre a fé. É algo que é definitivo, é algo imutável, é inquestionável, que nós, como católicos, somos chamados a dar a nossa adesão a esta proposição proclamada pela Igreja, quando diz que a Virgem Maria, ela foi concebida sem qualquer mancha de pecado. Nós temos 4 dogmas marianos. Maria foi concebida sem pecado original. Maria foi virgem antes, durante e depois do parto, portanto, a virgindade perpétua de Maria. A sua assunção ao céu, ela foi elevada para os céus em corpo e alma, e que ela é a mãe de Deus. São esses os 4 dogmas marianos. Esta festa de hoje, da Imaculada Conceição, foi proclamado, este dogma, pelo Papa Pio IX, em 1854. Quando a Igreja proclama um dogma, não é fruto de uma reflexão ou uma meditação do Papa,
O Papa proclama, mas depois de muito tempo de reflexão, não só dele, reflexão e estudo de teologia, que é feito por várias pessoas capacitadas, teólogos, bispos, sacerdotes, que se aprofundam sobre aquele mistério. E só depois de muito estudo, muita oração, é que se chega à conclusão e se proclama um determinado dogma. Portanto, é fruto de oração, de estudo e, sobretudo, de uma revelação, de uma inspiração de Deus, para que nós demos a nossa adesão. Isto é realmente verdade, eu não posso duvidar deste mistério. É muito interessante como Nossa Senhora, depois aparecendo a Santa Bernadette em 1858, 4 anos após a proclamação deste dogma, a santa, ou aquela jovem então, pergunta para Nossa Senhora, na sua aparição, como ela se chamava, porque o sacerdote que acompanhava aquela jovem disse para ela perguntar então se era a Virgem Maria que estava aparecendo, que ela dissesse o nome. E Bernadette pergunta então 3 vezes, como é o seu nome? Até que ela responde, eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette não era uma pessoa letrada, ela nunca tinha ouvido essa afirmação, esse nome de Imaculada Conceição. Ela sai repetindo pelo caminho até chegar diante do sacerdote. Ela disse que ela é a Imaculada Conceição. Então o sacerdote não contém as lágrimas, é realmente a Imaculada, é realmente Nossa Senhora, porque Bernadette não tinha condição, não conhecia este dogma, esta afirmação. Então Nossa Senhora mesmo confirma, ela é a Imaculada Conceição, concebida sem pecado original. Todos nós nascemos com pecado, mas nós podemos pensar que o ser humano, para ser humano, deve ter a mancha do pecado. Às vezes as pessoas pensam desse modo, quem não é pecador não é humano, mas não é assim. O homem e a mulher foram criados por Deus, como diz o apóstolo Paulo, nessa segunda leitura que nós ouvimos, que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Nós fomos criados santos e para viver essa santidade. Foi aquele momento da desobediência do homem e da mulher que fizeram o pecado entrar na vida do ser humano. Mas nós deveríamos ser, todos nós, santos, porque assim Deus o quis. E Maria é preservada então desse pecado, chamado pecado original, em vista do seu filho Jesus. Portanto, não é um privilégio, uma graça dada a Maria só para ela, para a sua satisfação. Não é isso. É em vista do seu Filho Jesus Cristo e, portanto, em vista da nossa salvação, para que ela fosse a mãe do Filho de Deus, que é santo, ela deveria também ser santa. É um privilégio, uma graça especial que Deus lhe dá. E assim, ela acolhe o convite de Deus feito através do anjo para ser a mãe de Jesus. E Maria, quando é convidada, ela diz: de que modo isso vai acontecer? Eu não conheço homem algum.
E o anjo afirma então para ela que é o Espírito Santo que vai gerar nela Jesus, o Filho de Deus. E ela dá sua adesão. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Portanto, Maria é a mulher disponível. Maria é a mulher obediente a Deus. O contrário do primeiro casal, da primeira mulher, que desobedecem a Deus, Maria obedece a Deus. E assim, o Filho de Deus assume a nossa condição humana, se torna um ser humano, uma pessoa humana que vem até nós para nos dar a salvação. E é desse modo que Maria colabora no plano de salvação. É desse modo que Maria colabora com o plano de Deus. E ela nos ensina